Mas, meus irmãos, início de ano, e eu fico sempre, quando eu tenho a oportunidade de viver um ano a mais, eu fico sempre perguntando o que Deus quer da minha vida nesse ano. Não é possível que eu vou viver mais um ano fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos tropeços e não crescendo espiritualmente. Então a minha oração tem sido que eu possa crescer espiritualmente. E para você que é ovelha de Cristo, crescer espiritualmente, você precisa de se alimentar. E o único alimento que você pode ter e que eu tenho é a palavra de Deus. Então, não deixe de ler a Bíblia. Nada substitui a Bíblia. Eu sei do louvor, eu vi aqui um louvor maravilhoso, de coração, tocante, abençoado. Mas mesmo louvor, mesmo você escutando músicas lindas, lendo livros maravilhosos, nada substitui a palavra de Deus. Leia a sua palavra, leia a Bíblia. Segunda coisa, cuide da sua família, cuide dos seus filhos, do seu cônjuge. Você tem que dar tempo. Se você quer descobrir se alguma coisa tem valor para você nesse mundo, você tem que fazer um teste. E o teste, para que você saiba se alguma coisa tem valor, o teste se baseia nisso. Você verifica quanto tempo você gasta com aquilo e quanto de dinheiro você investe naquilo. Esse é o teste. Se alguma coisa tem valor para você, talvez você nem tenha que investir nada de dinheiro, mas você gasta tempo. Tempo e recursos. São os testes para verificar se alguma coisa neste mundo tem valor. Aonde você tem gastado o seu tempo? Aonde você tem gastado os seus recursos? Qual é o seu tesouro neste mundo? Se você descobrir, aí você vai poder ouvir a voz de Jesus que dizia: onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Então, veja quais são as suas prioridades. Aonde você tem gasto o seu tempo? É televisão? É WhatsApp? É internet? Os seus recursos, onde? No quê? É um carro novo, casa nova, roupa nova. Se sobrar, aí vão para as coisas de Deus. Pense nisso e reflita. Mas nesta noite, eu quero compartilhar com os irmãos de um texto que tem me ajudado muito e que tem me abençoado muito. Eu gosto muito de falar sobre família, porque quando minhas filhas eram crianças, eu e a minha esposa propusemos no coração que nós poderíamos perder tudo, menos os nossos filhos. E eu gastava tempo com elas. Minhas filhas ouviram falar de Jesus, não foi com a professora de escola dominical, foi comigo. Eu falei de Jesus para minhas filhas. Não era a mãe, era eu. Eu contava histórias da Bíblia para elas. Elas aprenderam comigo. Isso é um papel que o pai tem que ter na família, de líder espiritual, de ser homem de verdade. Não deixar as coisas difíceis só com as mulheres, mas ser líder da casa. E por que eu fiz isso? Porque um dia, meu avô
seu Joaquim Ribeiro, presbítero lá da igreja de São Vicente, falecido já há muitos anos. Ele teve compaixão dos netos. E ele pegava os 4 netos pelas mãos e levava todo dia a pé, lá do centro de São Vicente, lá na igreja de São Vicente, da capital Mora Aguiar. E a gente ia caminhando. Saía e ia. Domingo, quarta e sexta. A gente ia para a igreja com o meu avô. E ele deixou essa herança. Os 4 netos estão na igreja. Somente mais tarde que os meus pais se converteram, eles não eram convertidos, eles não ligavam para isso. Mas eu tive a bênção de receber instrução ainda quando criança. Por isso, esse culto infantil que nós temos aqui, quero crer que aqui também não é uma maneira da gente tirar a criança da jogada para não fazer barulho. Para mim, barulho de criança na igreja é música. O lugar mais silencioso que existe é o cemitério. Ninguém fala nada, não tem som nenhum. Mas, quando a mãe traz uma criança para a igreja, o pai traz a criança, ele está investindo no futuro dessa criança. Foi isso que eles fizeram comigo. Foi lá que eu aprendi as primeiras letras, porque meu pai não fazia, nem minha mãe, mas meu avô fazia. Eu aprendi as verdades de Deus. Faça isso com seus filhos. Na hora que ele estiver acordando de manhã para vir para a escola dominical, ele vai falar, estou com sono. Aí você fala assim, coitadinho, levanta cedo todo dia para ir na escola, e agora domingo, vou deixar ele dormir um pouco mais. Não faça isso. Porque se você fizer isso, você está ensinando para o seu filho que ir para a escola é mais importante que vir para a igreja. Que se ele chegar na segunda-feira e disser, eu não quero ir para a escola, você tira o chinelo e dá uma chinelada nele. Vai sim. Que negócio é esse? Mas para a igreja não, para a igreja pode ficar. Não faça isso. Faça o seu filho, vem com cara de sono, vem com cara amarrada, e depois ele não tem juízo ainda. Ele precisa da sua ajuda, do seu apoio. Traga os seus filhos para a igreja. Provérbios capítulo 14, verso 12. É só um versículo que eu quero ler nesta noite. Tem me ajudado muito, tem me abençoado muito esse verso. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao final, dá em caminhos de morte. Veja comigo o que a Bíblia diz. Aqui caminho tem a ver com as nossas escolhas, com a nossa vida. Há caminhos que parecem direitos, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Nesse início de ano, quando você tem que tomar muitas decisões, diferentes decisões, existe dentro daquilo que eu e você vivemos nesse mundo, um termo que os teólogos que gostam mais de teologia usam, que é a livre agência. Isto é, nós não somos robôs nesse mundo. As maiores decisões, é Deus que nos conduz, mas existem decisões acessórias, menores, que nós tomamos. Então, você escolheu a roupa que você viria hoje, você escolheu o tipo de comida que você queria comer hoje. Então, existem decisões menores que eu e você tomamos. Mas a decisão sobre o rumo da nossa vida, isso é muito importante. Nem eu, nem você podemos brincar com estas coisas. Por quê? A primeira verdade é que
há multiplicidade de caminhos na vida. Há caminho que ao homem parece direito. O homem olha, vou por aqui, ou vou por ali. Para onde eu devo ir? E por onde eu devo ir? Qual a decisão que eu tenho que tomar que não me leve para a morte, mas me dê vida? Há caminho que leva à morte, diz a Bíblia. A primeira verdade, então, é que há muitos caminhos. Vem um amigo, diz, olha, o melhor é isso. Você abre o jornal, tem lá outro recado de um grande entendido economista, olha, o melhor é por aqui. Vem um outro e fala isso. Mas você nessa hora, não pode esquecer daquilo que a Bíblia diz, daquilo que Paulo vai dizer no Novo Testamento. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. A escolha que você faz pode abençoar ou amaldiçoar toda a sua casa, toda a sua vida, toda a sua família, todo o seu futuro, toda a sua igreja. As escolhas que fazemos, elas não ficam retidas, suas consequências, apenas em nós mesmos. Elas se espraiam e atingem pessoas que nós não gostaríamos, se elas forem negativas, que atingissem. É por isso que as decisões que nós tomamos na vida são importantes. Talvez você tenha vindo hoje aqui, e amanhã é um dia de você tomar uma grande decisão. E as decisões da vida, a gente não pode tomar pela emoção apenas, nem pela razão apenas. A Bíblia, as decisões maiores que nós temos que tomar, a primeira pergunta que você tem que fazer, quando for tomar uma decisão, ela é contrária aos princípios bíblicos? Por exemplo, vou dar um exemplo bem chucro. Eu me apaixono pela mulher do meu amigo. Vou deixar minha família porque é por amor. Isso é correto? É claro que não. Então você tem que basear. Você quer tomar um caminho, quer tomar uma decisão? Escute a palavra. Não escute o seu coração. Não escute a sua razão. O cristão é aquele que não é dirigido nem pela emoção, nem pela razão, mas pela fé e obediência nas Escrituras. É isso que eu e você temos que fazer. Por quê? Porque há multiplicidade de caminhos. Existem muitos caminhos, muitas decisões que eu e você temos que tomar. E a primeira regra, a regra de ouro, para que você e eu não erremos frontalmente, decisivamente, é buscar a direção das Escrituras. Isso quebra algum princípio, quebra algum mandamento, é contrário a algo que a Bíblia me ensina. Se eu descubro por mim mesmo que é contrário, eu nem preciso perguntar para pastor nenhum. Porque a Bíblia está dizendo que eu não posso. Há um tempo atrás eu recebi uma ligação de uma mulher. E ela dizia assim: olha, pastor, eu tenho ouvido o senhor falando na internet e tal. Eu estou ligando, não moro em Santos, é de longe. E eu quero dizer que eu acho que o senhor é um homem sábio. E eu gostaria de perguntar. Pois não, mas eu não queria me identificar. Pois não, pode falar. É assim, eu estou me apaixonando por um homem, ele é casado. Só, pastor, que a mulher dele maltrata muito ele. E eu já perguntei, estou perguntando para vários pastores. Eu falei, a senhora está errada.
No quê? Em perguntar para vários pastores. A senhora deveria perguntar ao pastor dos pastores. Vá às Escrituras. Porque se a senhora perguntar para muitos pastores, a senhora vai encontrar alguém que vai dizer: não, você está certa. A Bíblia diz que a multidão cobre, que o amor cobre multidão de pecados. Não há problema. Se ela está judiando dele, você tem que ser feliz nesse mundo. E vem um monte de conversa contrária aos princípios de Deus e que vão fazer essa mulher aparentemente ser feliz, mas ao final dá em caminhos de morte, como a Bíblia ensina. Então, cuidado, porque eu aprendo nesse texto que há muitos caminhos. Não é só um caminho. Se fosse só um caminho, seria fácil. Muitos caminhos. A segunda lição que eu aprendo com esse texto é que existem caminhos que me levam para a morte. A consequência não é financeira, não. Não é fechar o negócio, não. Não é nada disso. E morte na Bíblia, você tem que aprender sempre. Sempre que você ler a palavra morte na Bíblia, você nunca associa essa palavra com fim, com destruição. Não é isso? Morte na Bíblia sempre significa separação. Você tem uma alma que não morre. Você tem uma alma imortal. Não é eterna. Eterno é aquilo que não teve começo, nem tem fim. Você teve começo. Deus criou você. Mas você possui uma alma imortal. Essa alma que não pode morrer, estará para sempre, de agora em diante, e no futuro, para sempre com Deus, ou longe de Deus, apartada de Deus. Então, eu e você, temos que lembrar que morte é separação. Morte física, separação da alma do corpo. Morte espiritual, separação da criatura do Criador. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Sabe o que o salário do pecado faz? Quando você peca, ele produz morte, quebra a sua relação com Deus. Quando você peca, a separação na sua casa, na sua família, se separa do seu marido, da sua mulher. Separação, você se separa da igreja. Morte, separação. Há caminhos que nos levam para a morte. E é por isso que essa minha palavra é importante hoje. Porque, como disse, não é só prejuízo financeiro. Não é só fechar a venda. Não é só perder o carro. Não é só perder o negócio. É morte. Mas existe uma terceira lição que eu aprendo nesse texto. Que as boas intenções em nossas escolhas são insuficientes. A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito. Parece direito. Veja, a escolha que esse homem fez não foi no pior caminho. Ele olhou, viu, esse é o pior caminho, é esse que eu quero. Não. Ele olhou, analisou, olhou para cá, olhou para lá. Sabe de uma coisa? Esse aqui é o melhor. Eu vou escolher esse caminho. Por quê? Lhe pareceu direito, lhe pareceu bom. Escolhe o que lhe parece certo. Assim, apenas as nossas boas intenções não são suficientes para nos levar aos caminhos de vida. E nesse caso, bem direto, há caminho que parece direito, mas ao final são caminhos de morte. Você já viu alguém falar isso?
eu pensei que estava tudo bem, eu pensei que eu ia me dar bem, ia ganhar bem, que o negócio era bom, eu pensei que essa pessoa fosse a melhor, me pareceu o melhor, me pareceu bem. Boa intenção é insuficiente para te livrar do caminho da morte. O que fazer? O que eu posso fazer? O que você pode fazer? Eu já comecei dizendo lá atrás. Em primeiro lugar, passe esse caminho pelo crivo das Escrituras. Por isso que você tem que deixar de ser preguiçoso, parar de ver novela e ler a Bíblia. Gaste o tempo. Eu não sou contra isso, mas tem umas novelas que são um lixo. Pare de ver essas porcarias, com todo o respeito de usar essa palavra. E leia mais a sua Bíblia. Sua vida vai mudar. Você vai se alimentar. Você vai se fortalecer. O seu coração vai ficar animado. Essa tristeza vai embora. Você vai ter vontade de vir na igreja. Você vai ter vontade de louvar. Você vai ter vontade de ajudar. Você vai ter vontade de compartilhar a sua fé, de falar de Jesus com as pessoas. É isso que vai acontecer quando você começa a ler a Bíblia. Eu já contei, creio que até já contei aqui, de uma frase atribuída a Moody, que foi um grande avivalista, um homem, um pregador maravilhoso do Evangelho, há 2 séculos atrás. E ele escreve lá no seu livro, no seu diário, que ele queria ter fé. E pedia muito a Deus: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. E ele pensava, dizia ele, que a fé seria como um raio que viria do céu e queria dar um choque nele e que ele levantaria dali cheio de fé. Até que, diz ele, eu fui às Escrituras, onde eu li: a fé vem pelo ouvir. Ouvir as palavras de Deus. A fé vem pelo ouvir. A palavra de Deus. Leia sua Bíblia. Se você sair daqui hoje só lembrando dessa frase, eu estou feliz, eu vou dormir em paz. Leia mais a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Ah, pastor, leia a sua Bíblia. Leia, gaste tempo. Senhor, eu não entendo, me ilumina, me esclarece, ajuda-me. Leia a sua Bíblia. Por quê? Porque boas intenções, como disse, nas nossas escolhas, são insuficientes. Há o caminho que ao homem parece. Assim também, número 4, nosso desejo em acertar não é suficiente. É uma repetição praticamente do que eu disse, para nos levar do erro. Tem um ditado popular que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Muita gente cheia de boa intenção, mas vai acabar no inferno, porque acredita que está fazendo o melhor, mas não está fazendo. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, ao final, dá em caminhos de morte, diz a Bíblia. Mas eu não vou me demorar. Eu quero caminhar para o final. E o meu final tem a ver com Jesus. O grande tesouro da minha vida. A pérola de grande valor, pela qual eu deixei todas as coisas para adquiri-la. Abandonei tudo que eu tinha para adquiri-la. Quando eu estava fazendo engenharia, lá na FEI, e eu disse para o meu pai: ô meu pai, eu queria muito ser um pregador do Evangelho. Ele me disse: você está ficando louco.
Isso é fanatismo. Pai, eu queria continuar a falar com o Senhor ainda mais uma coisa. Eu quero dizer para o Senhor que eu quero ir para o seminário. Mas onde já se viu deixar uma faculdade de engenharia? Eu não quero ter um filho pastor, eu quero ter um filho engenheiro. É muito mais bonito, muito mais importante ser um engenheiro do que ser um pastor. Meu pai, eu quero falar a terceira coisa para o Senhor. Eu só vou para o seminário e só vou deixar a faculdade se o Senhor me abençoar e se o Senhor me permitiria. Pronto, disse ele. Você nunca vai. Eu não vou deixar você fazer essa loucura. E a Bíblia me ensina o 5º mandamento, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para teres uma vida dilatada sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe. Aí eu perguntei para Deus: meu Deus, como é que eu vou honrar meu pai se eu virar as costas para ele, indo contra a vontade dele, para querer te servir? Aí eu li na Bíblia, lá em Provérbios capítulo 21, verso 1, que dizia assim: como ribeiros de água, assim é o coração dos reis na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Então eu disse para Deus: Senhor, se o Senhor quiser que eu vá para o seminário, o Senhor tem que mudar o coração do meu pai. O Senhor tem que mudar o coração dele. Eu não posso sair daqui, da minha casa, sem a bênção do meu pai. E aí eu fui falar com ele. E ele disse assim: você nunca vai para o seminário. Passaram 2 anos. O primeiro ano, aí eu fui servir o quartel lá no 2º BC, lá em São Vicente. Aí durante todo aquele ano, eu fui orando e pedindo a Deus mudar o coração dele. E ao final daqueles 2 anos, Deus mudou o coração do meu pai. Ele me chamou e disse: Milton, eu estava pensando, eu vou te abençoar, eu quero que você vá para o seminário, com a minha bênção. Eu fui para lá, a minha turma foi a maior daquele tempo, tinham 52 alunos, até então era a maior. Mesma turma do reverendo Hernandes Dias Lopes, do reverendo Juarez, que já esteve aqui. E a hora que eu via muita gente desistindo no meio do caminho, nunca passou no meu coração o desejo de desistir. Nunca. Por quê? Porque a palavra de Deus, a decisão que eu tomei, estava baseada nas Escrituras. Jesus Cristo é o único caminho. Para que você possa acertar os outros caminhos, esse é o caminho, é Jesus. A Bíblia diz que existem apenas 2 destinos para a nossa alma. É para sempre estar com Deus, ou para sempre no inferno. Já falei isso aqui uma vez. Quem mais falou sobre o inferno na Bíblia foi Jesus. Não tem ninguém na Bíblia, nenhum escritor na Bíblia, que tenha falado mais detalhes sobre o inferno do que Jesus. Ele falou claramente sobre a existência do inferno, sobre o destino de quem não crer ir para o inferno. Ele falou isso claramente. É por isso, e somente por isso, que ele se denomina Salvador. Salvar-me de quê? Da morte eterna, do inferno.
da separação interna. Jesus é o caminho. Você tem que tomar decisões menores na vida, mas a decisão maior é receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Chega de esperar. Chega. Nós vemos aquela tragédia no Rio, marido, mulher passeando, o carro entrou, atropelou, machucou, matou a criança. As coisas acontecem assim. O que você está esperando para receber Jesus Cristo? Para tomar uma posição, para mudar de vida, para abandonar o pecado, abandonar as porcarias todas, abandonar a pornografia, abandonar aqueles amigos, aquele número de telefone, abandonar essas coisas, abandonar a desonestidade, abandonar. Eu quero, nesta noite, te dar uma oportunidade para que você possa andar num caminho que agrada o Senhor. E eu quero orar com você. Assim como alguém já fez isso comigo há muitos anos atrás, eu quero fazer com você. Eu quero dar a oportunidade. Você que já é crente, mas está andando em caminhos tortuosos, a Bíblia diz que tortuoso também é o caminho de um homem carregado de culpa. Se você tem culpa no cartório, tudo que falam, tudo que o pastor prega, é uma indireta para você. Eu quero dizer para você que não é indireta, é direta. É Deus falando com você. Pare. Saia da lama, saia do tremedal de lama e venha para Jesus. Purifica a sua vida. Muda a sua história. Jesus tem esse poder para fazer.